E conforme anunciamos, nós estamos recebendo no programa SBT Comunidade, segunda edição, a presença do procurador do município de Cuiabá, o doutor Rogério Galo. Doutor Rogério Galo, seja bem-vindo conosco, boa noite. Boa noite, Agnello, boa noite a todos os espectadores. Bem, eu já quero logo lhe perguntar, essa situação da paralisação dos médicos, como o município está lidando com essa situação? Uma situação que está se agravando, Agnello, infelizmente, por um radicalismo do Sindicato dos Médicos, da sua direção. Nós já estamos aí em 1 ano e 4 meses, já é a 4ª greve que o Sindicato dos Médicos deflagra em Cuiabá. E nós estamos e sempre estivemos abertos ao diálogo. É bom dizer, todas essas 4 greves foram declaradas ilegais pelo Poder Judiciário. E, infelizmente, agora, com uma greve declarada ilegal há 10 dias, o sindicato ainda continua fazendo só atendimento de urgência e emergência. Nós temos algumas policlínicas que atendiam 400 pessoas diariamente e nós estamos atendendo agora 50 a 60 pessoas. Quem paga com isso é a população, infelizmente. Então, nós fazemos um chamamento a todos os médicos para que eles retornem ao trabalho, cumpram a decisão judicial. A greve não tem motivação. O fundamento que eles estão alegando para esta greve, que é a questão do prêmio saúde, o sindicato sequer negociou conosco, já aproveitou uma greve dos enfermeiros para encaixar também uma greve dos médicos e instalar um caos na saúde de Cuiabá. Então, o que nós colocamos ao sindicato com muita clareza é: cessem a greve, cumpram a decisão judicial, que nós vamos sentar à mesa para discutir, coisa que o sindicato sequer fez com relação ao prêmio saúde. A Justiça já impetrou, obviamente, uma punição, uma multa diária para esta paralisação. Mesmo assim, não fora respeitada. Qual o plano B, digamos assim, que pode, obviamente, ser utilizado para tentar, obviamente, sentarem e resolver essa situação? Agnello, há hoje uma desobediência a uma ordem judicial. A penalidade que foi aplicada pelo desembargador Gilberto Giraldelli foi de R$50 mil diário, de multa diária. Nós já temos aí uns quase 10 dias, quase R$500 mil de multa para serem executadas contra o sindicato. Só que nós pedimos também agora ao desembargador Guiomar, que é o relator do processo, medidas um pouco mais contundentes para forçar os médicos a retornar ao trabalho. E isso tudo, como sempre fizemos, dentro da legalidade, dentro do devido processo legal. Por exemplo, desobediência é considerado um crime, então nós já solicitamos que seja remetido cópias do processo ao Ministério Público para que seja aberto o inquérito policial e a devida ação penal, porque ninguém pode descumprir ordens judiciais, senão a gente perde a própria essência do Estado Democrático de Direito, que é quem dita as regras, nós como cidadãos, sejamos quem for e na posição que estivermos, temos que respeitar as ordens judiciais, e isso não está ocorrendo. Então solicitamos também a majoração, o aumento da multa e também que seja feito, e aí isso o desembargador Guiomar deve despachar entre hoje e amanhã, também um esclarecimento que a presidente do sindicato tem que fazer, uma conclamação aos médicos para que eles retornem ao trabalho. Porque há um incentivo por parte da direção do sindicato, e isso basta ver as entrevistas da presidente do sindicato, incentivando os médicos a continuar em greve e, portanto, a descumprir a ordem judicial. Vocês acreditam que por trás disto há um movimento político? O prefeito tem dito isso e, claro, fica evidente que quando se solicita em Cuiabá um piso nacional FENAM de R$12 mil, quando nós pagamos aí, um médico em Cuiabá, em média, ganha 7 mil, o sindicato, o piso é nacional, o sindicato é estadual, e por que só Cuiabá tem que cumprir o piso? Isso nos remete a algumas dúvidas, à politização do sindicato e os interesses da categoria relegados a interesses políticos aí que acabam não sendo muito claros. Isso nos traz algumas dúvidas, de fato, se isso estaria a ocorrer. Mas sugere algo que, em 1 ano, 4 greves, nenhuma categoria fez um movimento com tamanha volúpia nesse período todo. Nenhuma categoria do município, e nós temos 15 mil servidores. Só para deixar claro, nos 2 primeiros anos do governo do prefeito Mauro, nós tivemos um sindicato com outra diretoria, não houve nenhuma greve, havia um diálogo e houve avanço. Nós fizemos vários acordos, inclusive no judiciário, que foram cumpridos. Por exemplo, fizemos um concurso público e empossamos mais de 70 médicos. Isso é histórico na saúde de Cuiabá. Nós pagamos agora o adicional de insalubridade pelo teto, 40% de insalubridade para todos os médicos que estão expostos a condições insalubres. Quer dizer, isso não ocorria. Então, houve, Agnello,
avanços, sem contar também com as condições de trabalho. Nós abrimos uma nova unidade, nós temos o Hospital São Benedito hoje, que é uma referência, um hospital de alta complexidade, primeiro hospital aberto em 30 anos. Sabemos que as condições do Hospital Pronto-Socorro de Cuiabá não são adequadas, por isso estamos construindo um novo pronto-socorro, com 300 leitos, com uma condição de trabalho excelente aos médicos. Em 2017 deve ficar pronto, está lá no cronograma contratual, a obra está subindo. Então, quer dizer, do ponto de vista da infraestrutura que eles reclamam, nós estamos trabalhando, o prefeito não está inerte, não está omisso. Em relação à estrutura funcional, né, remuneratória, a Prefeitura de Cuiabá está na média do país, né, em termos remuneratórios. E é importante dizer, a saúde de Cuiabá, Agnello, nós gastamos 30% do que é arrecadado com saúde. Nenhum município no Brasil gasta isso. Nós tivemos a oportunidade de estar numa reunião com procuradores gerais de outras capitais, quando mencionei que Cuiabá gasta 30,5% da receita corrente líquida de todos os impostos que são arrecadados na saúde, eles falaram, o que vocês estão fazendo lá? Quer dizer, nós estamos aplicando recursos na saúde, ampliando serviços, colocando novos médicos efetivos em detrimento de temporários, que essa era uma crítica do sindicato, a precarização da relação de trabalho. Hoje você tem muitos contratados temporários, médicos temporários em detrimento dos efetivos. Fizemos o concurso público, enfim, houve avanços. Agora, o sindicato, com 4 greves, não quer resolver os problemas, quer, na verdade, instalar o caos na saúde pública e nós não podemos admitir. Saindo da área da saúde, falando de água e esgoto, nós estamos vivendo também um momento bastante delicado com relação à situação da CAB. A Prefeitura já sabe o que vai fazer? Esse é um assunto que vem se arrastando há algum tempo. O prefeito tem tido muita cautela em tratar desse tema e adotado todas as medidas que o contrato prevê. De fato, a CAB prometeu, no seu 3º ano, que completou em abril do ano passado, universalizar o abastecimento de água em Cuiabá. E como universalização, o nosso espectador pode ficar absolutamente tranquilo que universalização, não há 2 conceitos para universalizar a água. Universalizar a água é ter água de forma frequente, regular, na torneira da casa das pessoas, em todos os lugares de Cuiabá. A CAB nega, através da sua direção, que isso jamais foi estabelecido contratualmente. Está no contrato, Agnello, está no contrato e também está num vídeo de campanha da própria CAB quando assumiu. Vocês lembram da Patrícia Pilar, ela na televisão falando que em 3 anos Cuiabá teria a universalização da água. E está no contrato sim, há sim lá a meta de, em 3 anos, universalizar os serviços. Quer dizer, Cuiabá ficar com 99% de abastecimento de água. Cogitou-se da Prefeitura assumir, intervir junto à empresa. Isso vai ser feito ou não, procurador? Agnello, como eu estava dizendo, o prefeito ele determinou a abertura de em virtude do não cumprimento de metas. A agência reguladora, que foi modificada em abril, nós fizemos um relatório, ficou identificado que essas metas não foram cumpridas. Se não foi cumprido água, imagine em esgoto também, que nós temos um desafio imenso. Eles têm um prazo de 10 anos, segundo o prazo de 10 contrato. anos, mas já foram quase 4. E até agora nós não vemos grandes obras em Cuiabá de esgotamento sanitário. Na verdade, nenhuma. Praticamente nenhuma. Quem tem feito são os empreendedores privados. Então, o que o prefeito tem que estar tendo muita cautela, ele também não quer atrapalhar a venda da empresa, que deve ocorrer na recuperação judicial no Rio de Janeiro, que é o controlador da empresa, o Grupo Galvão. Só que tem que ficar muito claro que nós não vamos subordinar o interesse do cuiabano ao interesse do Grupo Galvão e da Galvão Engenharia. Tem prazo então, para isso, nesse aspecto, procurador? o prefeito deve anunciar muito brevemente. Nós estamos concluindo um trabalho de auditoria, foi montada uma comissão, da qual eu sou presidente, para estudar os aspectos financeiros. Por que a CAB arrecadou tanto, né, nesses 3 anos e meio, tomou investimentos com o BNDES, foram liberados só pelo BNDES 200 milhões de reais e nós não vemos na cidade essas obras. O que a gente vê foram a troca de hidrômetros, mas em termos de obras de melhoria e de expansão, e aí é fundamental dizer, expansão do serviço de abastecimento de água acabou não ocorrendo. Nós estamos já para finalizar esse trabalho e entregar ao prefeito que ele terá então os subsídios para a tomada de decisão. Nós temos que tomar, e o prefeito tem sido muito claro nisso, a melhor decisão. A melhor decisão, possivelmente, talvez não seja quebrar o contrato, mas sim fazer a transição para uma nova empresa. Mas se tiver que quebrar o contrato para que nós tenhamos uma nova licitação, isso não tenha dúvida que o prefeito Mauro Mendes fará, porque tem responsabilidade com a população de Cuiabá. Eu não posso deixar sair daqui sem falar com o senhor sobre os agentes de endemias e os agentes de saúde, né? São 300 agentes que tiveram anulação da certificação
pública pelo Tribunal de Contas do Estado. Como vocês pretendem resolver este problema? Essa certificação eram de agentes que já estavam no serviço público, já eram agentes em 2011 e quando foi publicada a lei em 2009. Foi feito um processo de certificação e nessa certificação, Agnello, não se levou em consideração, tinha que fazer uma demonstração de que eles foram submetidos, quando entraram no serviço público, a uma seleção pública. E isso acabou o Tribunal de Contas entendendo que não ficou demonstrado naquele processo administrativo. O Tribunal de Contas mandou anular, só que para anularmos essas nomeações, essas efetivações deles, nós vamos fazer agora a abertura do contraditório. Nós vamos chamar esses 457, salvo engano, agentes, para que eles venham à prefeitura apresentar as suas defesas. E aí eles terão a oportunidade de comprovar se eles passaram por uma seleção pública quando entraram no serviço. Se eles comprovarem, serão efetivados dentro do seu processo. Se não comprovarem, aí haverá o desligamento, que é aquilo que o tribunal determinou. Mas, segundo notícias que tivemos dos dois sindicatos, tanto do agente de endemias quanto do agente de combate, né, do agente comunitário, nós tivemos a notícia de que quase a totalidade deles foram submetidos à seleção pública e eles vão conseguir demonstrar. Então é só uma questão de procedimento e isso vai ser feito nos próximos meses, de acordo com a lei. Só para a gente encerrar, nosso tempo já está praticamente esgotado, procurador Rogério Galo. Nós já estamos vendo a Prefeitura já fazer um chamamento para a população ao pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU. Quanto vocês pretendem arrecadar no ano de 2016? Então, esse ano nós fizemos o lançamento, né, do IPTU, vence agora no dia 30 de março em cota única, com desconto. A gente faz um grande chamamento à população para que atendam a esse chamamento, paguem com esse desconto. E nós estimamos, segundo a expectativa, em torno de 160 milhões de reais. Qual né? é a inadimplência hoje? Hoje a inadimplência está na casa de 35% a 40%. Em cima desse valor? Desse valor. Falou? Isso para o IPTU dos imóveis residenciais. Nós estamos falando em torno aí de 50 milhões de reais aproximadamente, um pouco mais. De 50 a 60 milhões de reais de inadimplência. Isto só de imóveis residenciais? Residenciais e comerciais, certo. Porque nós temos os terrenos. Nos terrenos a inadimplência é muito maior e isso é sintomático. São pessoas que, infelizmente, fazem especulação imobiliária, não vendem os seus terrenos e se tornam inadimplentes. E qual é a providência que a Prefeitura vai tomar? Nós estamos, Agnello, essa é uma excelente pergunta, nós estamos agora, neste mês de março, fazendo uma grande penhora, uma grande ação contra um grande contribuinte, um grande devedor da Prefeitura de Cuiabá. Nós vamos fazer a penhora de um imóvel para que ele seja revertido ao patrimônio da Prefeitura. Quem é este devedor? Não posso falar por sigilo, mas isso vai ser anunciado no momento que a penhora ocorrer. Mas isso aí serve, inclusive, de alerta aos demais contribuintes que a Prefeitura ela não quer apertar, não quer ir à justiça. O que nós pretendemos é, na verdade, respeitar o bom pagador, né? Ao cobrar do mal pagador, a gente respeita o bom pagador. E nisso nós não vamos abrir mão e vamos ter novidades nesse mês de março com relação a essa penhora que eu mencionei. É uma grande área que será penhorada em Cuiabá para efeito de, inclusive, sinalizar a esses grandes devedores que não pagam IPTU historicamente. Conversamos nessa noite com o procurador do município de Cuiabá, o doutor Rogério Galo. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Agnello, e estou à disposição.